Olá pessoal, boa tarde a todos. Estamos aqui ao vivo, direto da nossa Escola de Saúde Santa Casa. Meu nome é Cristiane, sou enfermeira da Escola de Saúde e o tema da nossa palestra hoje é a doação e captação de órgãos. E para falar um pouquinho sobre esse assunto, nós estamos com o Rodrigo, que já vai se apresentar. Não se esqueçam de fazer a sua inscrição no link logo abaixo para que você possa participar aqui ao vivo, fazendo suas perguntas, tirando todas as suas dúvidas com o Rodrigo. E não se esqueçam também de falar o nome e a cidade de onde vocês estão falando, tá? Rodrigo, se apresenta para o pessoal te conhecer, já agradeço, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Obrigado, Cris, boa tarde a todos. Meu nome é Rodrigo, eu sou enfermeiro então da OPO, Organização de Procura de Órgãos. Sou especialista em doação, captação e transplantes pelo Albert Einstein. E hoje eu vim aqui para falar um pouquinho do nosso serviço, do nosso trabalho da OPO e o impacto que esse setor tem no nosso estado relacionado à doação de órgãos. E é grande. Então, pessoal, já viu que a palestra vai ser show. Então, participe, faça sua inscrição. Rodrigo, vamos lá, né? Vamos começando. Vamos. Vocês já viram que a coisa vai ser, né, pessoal? Top! Então, Cris, a OPO hoje ela é sediada na Santa Casa, né? É um setor onde é responsável pelo todo o serviço do Estado de doação e captação de órgãos, né? A OPO ela é baseada na portaria 2601, né, de 2009, onde ali no artigo 2º ele estabelece que toda a OPO, né, ela é responsável por esse serviço e responsável pelas CIDOTs. No decorrer da nossa palestra, eu vou explicar o que é a CIDOTs, né? O que é a SET, que é a central. Então, toda a OPO ela é responsável por essas equipes e o serviço de cada cidade onde tem as CIDOTs. Isso. Então, na Lei 9434, né? Ali a gente costuma de chamar de a Bíblia dos Transplantes. Ou seja, tudo o que está relacionado, o serviço relacionado à doação de órgãos é baseado em leis. Nossa Senhora, não tem como, né? Porque é uma coisa muito séria. Você mexe com famílias, mexe com os sentimentos das pessoas, é uma situação muito difícil para poder conseguir essa captação nesse momento. Sim. Então tem que ter realmente muita a questão legal envolvida, Exato. Né, Rodrigo? Exatamente, até porque, Cris, a gente lida no pior momento, né? Que é o momento da morte. Com certeza. Né? A gente costuma dizer que nossos parentes, por mais que sejam mais velhinhos, a gente quer pro resto da vida, né? Nós somos egoístas, né? Sim, né? Nesse ponto, sim. Mas é o laço familiar, né? Sim. Porque no momento da morte, rompe-se esse laço, né? É o momento de acaba tudo. Agora você imagine, a gente está falando de um idoso, agora imagina de uma mãe, Nossa, né? gente. Que perde um filho muito jovem, muito pequeno, ou até mesmo o filho sai para trabalhar e não volta mais, né? E aí esse paciente, ele dá entrada no hospital grave e aí começa todo o acolhimento familiar com essa família. Então, já no momento que já chega no hospital, vocês já começam nesse trabalho todo com o familiar? Sim, o paciente ele dá entrada na porta do pronto-socorro, a gente já identifica a gravidade neurológica desse paciente e começamos então a acompanhar esse paciente e a família. Né? Então, não é só o paciente que nós damos todos os cuidados, o acolhimento, né, necessários, mas sim a família. Porque já houve casos no passado que a família ficava na porta do pronto-socorro a madrugada toda, a noite toda, sem informação. Gente, isso é muito complicado, é muito triste, porque não se tem a humanização. Por mais que você está prestando atendimento àquele paciente que necessita naquele momento, mas a família também está muito aflita lá fora e não tem informação nenhuma. A gente se coloca no lugar do familiar, né? É muito difícil a situação, gente do céu. Exatamente, né? Então, quando nós éramos CIDOTs no hospital, nós já desenvolvemos esse trabalho, esse acolhimento familiar. No caso, a CIDOT seria o que aqui, quando nós éramos CIDOT? Quando eu vou até comentar no decorrer da palestra, né, explicar que nós seguimos uma hierarquia, né? Então, as CIDOTs são umas comissões intra-hospitalares, ou seja, cada hospital com mais de 80 leitos, referência em traumatologia ou neurocirurgia, por lei, baseado na 9434, ela tem que ter, aquele hospital ele tem que sediar uma CIDOT, que são uma equipe de profissionais
que vão em busca de potenciais doadores, que prestam esse acolhimento e que estão sob a nossa supervisão da OPO. Entendeu? Então a OPA ela supervisiona o serviço das CIDOTs. Das CIDOTs, exatamente. Legal. Em 2017, nós passamos a ser OPO, né? Que antigamente a OPA era sediada no Hospital Regional. Em 2017, a Santa Casa, a CIDOT da Santa Casa passou a ser OPO, né? E aí coordena todas as CIDOTs do Estado. Hoje, Cris, para nível de conhecimento, nós temos CIDOTs na CACEMES, nós temos CIDOT na Unimed, nós temos uma CIDOT no HU e uma CIDOT do Regional. Fora isso, nós temos CIDOTs em Três Lagoas e Dourados. Que legal. Que nós prestamos todo ajuda, né, nesse nível de captação, né, de treinamentos, de orientação para essas CIDOTs. Até porque uma pessoa para estar tratando tem que ser muito bem capacitada para lidar com toda essa situação, né, toda essa abordagem com a família. Rodrigo, já está começando as perguntas aqui, ó, pessoal. Ó, boa tarde, meu nome é Fernanda, moro em Campo Grande. Se eu quero doar, a minha família não autorizar, como funciona? Posso deixar algo escrito? Acho que já era uma boa pergunta. Uma pergunta. Essa pergunta geralmente realmente as pessoas fazem muito, né? Por quê? A lei 9434, foi a que eu comentei, né? O que ela rege? Qual que é a lei do nosso país hoje? Que o responsável para o nosso corpo, a partir do momento que nós falecemos, é a família. Então, se no momento de uma entrevista familiar para doação de órgãos, mesmo se o meu desejo em vida, eu manifestei isso para os meus familiares, e no momento da entrevista eles falarem não, é a família que decide. Nossa! Por quê? Porque isso é baseado em lei, né? Então, a lei do nosso país é essa. Por que isso? Antigamente não era assim, Cris. Né? Respondendo à pergunta da Fernanda, antigamente era necessário colocar no RG, na carteira de habilitação, né? Só que as pessoas ficaram com medo de acontecer qualquer acidente ou qualquer coisa, ser levada para o hospital e achar que ia ser retirado órgãos. Não, mas... Sim, é real, né? E aí, o que aconteceu? Em vez do nível de doação subir, ele caiu. Nossa, né? Então, em 2001, essa lei 9434 ela foi revogada. Então, hoje, a lei relacionada à doação de órgãos é a família que é responsável. Nossa, e tem alguma coisa que ela falou assim, ó, posso deixar alguma coisa escrita? Então, deixar por escrito, pode, mas o que é válido por lei é a decisão da família. Geralmente, se deixar escrito, a família vai repensar no momento. Não, o desejo da Fernanda era realmente ser doadora, então geralmente isso acontece, né? Então, assim, Rodrigo, qual que seria a orientação que você passaria para a Fernanda, para que ela conseguisse deixar isso bem claro para a família e isso. Né, fosse... que comunicar. A orientação nossa é realmente conversar. Na verdade, Cris, o que falta, né, na nossa família, na sociedade, é numa roda de conversa com nossos familiares, no momento de uma janta, né, de um churrasco, que seja, de confraternização, conversar sobre isso. Deixar claro o desejo, porque a gente não conversa sobre morte. Não, porque assim, né? eu falo assim, a gente fala de tudo, isso. Né, menos da questão que a gente mais tem certeza na nossa vida. Exatamente. Esse é o ponto. Entendeu? Falar que vai morrer, para essa conversa, também falar essas coisas, porque é uma coisa que... É automático, não adianta. Então, Fernanda, né, é isso que você está fazendo, né? Acredito que o seu desejo é esse, em ser uma doadora, está de parabéns. Então, é comunicar a sua família, o seu esposo, se você for casada, né? O companheiro, companheira, que os seus filhos também é importante, né? Todos os membros da família, os responsáveis, legal, do desejo em ser um doador. Olha aqui, Rodrigo, estamos aqui com a Márcia Gomes Moreira. Márcia está participando aqui via YouTube. Então, ela vai perguntando, quando o paciente tem o desejo de doar, mas alguns dos familiares, no momento do óbito, se recusa à vontade do paciente. O que fazer, na verdade? Mas isso, Cris, é um pouquinho diferente da pergunta da Fernanda, por exemplo. Sim. Entendeu? Nessa situação da Márcia, vamos supor que a família dela tem 6 pessoas responsáveis. E um deles, suponhamos, o pai dela não é favorável e os restantes são favoráveis.
O que nós da OPO costumamos a fazer? A chamar essa pessoa que não é favorável à doação e tentar tirar dessa pessoa o porquê não. E mesmo se por acaso a gente não conseguir, como é que existe uma forma de conseguir fazer essa captação? Não. Se realmente na família 5 são favoráveis, eu estou no exemplo de 6. 5 são favoráveis, 1 não, a gente faz esse resgate com essa pessoa e se mesmo assim ele for dizer não, é para essa pessoa que a gente vai dar ouvido. Por quê? Por quê? Estamos errados em pegar essa doação? Não estamos por lei. Mas o objetivo da doação de órgãos é o consentimento de todos na família. Porque se eu aceitar essa doação, Cris, com certeza o que vai acontecer? Desentendimento na família. Com certeza esse pai ou essa pessoa responsável legal, eu tô falando, tá? Ah, sim. Então, na verdade, responsável legal. Se for um tio, uma tia, né, uma coisa assim... tio e tia não são responsáveis legais, né? Sim. Então, nesse caso de pessoas não responsáveis legais não são a favor, e todos na família, os responsáveis legais são a favores, incluindo filhos, pai e mãe, que são um vínculo mais forte, né? A gente tenta entrar para que eles entrem num consenso, né? Mas nesse caso, se todos os responsáveis legais são favoráveis, sim, não tem nada que impeça. Mas a gente sempre tem uma conversa com essa família junta e tenta tirar dessa pessoa, por que não? Então, porque até é difícil, porque vai criar realmente... uma contenda na família. Sim, uma situação difícil, porque aí eu vou falar assim, você deixou, você... Exato. Nossa Senhora, que Mas a gente sempre tenta, Cris, manter a harmonia. Sim. É essa a essência da doação de órgãos. É lembrar que mesmo no momento tão difícil para a família, essa pessoa ainda ajudou até 10 pessoas, até 5 pessoas, né? E isso para muitas famílias serve de conforto também. Com certeza. Saber que a pessoa pode não estar mais ali presente, mas um pedacinho dela está vivo, né? Exato. Um pedacinho dela está vivo e ajudando outra pessoa. Outra pessoa. Né? Verdade. Olha aqui, deixa eu ver aqui, tá, ó. Belo Paimel, tá por vir YouTube também, ó, de Cacilândia. Muito obrigada, legal. Viu? Ele está perguntando aqui, ó, qual a dificuldade para captar em órgãos em cidades do interior? É uma boa pergunta. Isso, é uma boa pergunta. Já temos a sede lá também? Isso, então, Cacilândia, nós não temos uma CIDOT em Cacilândia. Por quê? Porque, infelizmente, o hospital ele não tem todo um suporte para receber esse paciente neurológico grave. O que acontece em Cacilândia ou cidades do interior vizinha? Eu comentei no começo que nós temos CIDOTs em Dourados e Três Lagoas. Então, se um paciente em Cacilândia sofreu um acidente, suponhamos, de moto grave, e está com todas as características, né, que está evoluindo para a morte encefálica, o que seria isso? Pupilas midriáticas fixas ou média fixa. E assim, eu sei que a gente tem a questão da morte encefálica constatada, e para chegar nessa constatação dessa morte, Rodrigo, como que funciona esse fluxo? É todo um trâmite também regido por lei, né? Ah, sim. Exato. E relacionado a todo o processo bem técnico de identificação, ou seja, o diagnóstico de morte encefálica, nós tivemos a resolução agora em 2017, né? A 2173, onde ali ela regulamenta todo o processo. Mas eu vou dar uma pincelada nisso. Mas só voltando na pergunta de Cacilândia... Ali, e a Cacilândia é Beló, tá, pessoal? Eu falei que o nome Belo é Beló. Tá? Beló. Tá. Beló, eu creio que é um gestor da Santa Casa. Legal, de lá, legal. Né? E olha, obrigada, viu, pela participação. Isso é muito legal, muito bom importante. saber que vocês estão participando aqui com a gente. Ele que está fazendo essa pergunta. Então, se esse paciente, Beló, de Cacilândia, aparecer essas características, o próprio sistema, ele regula esse paciente ou para Dourados ou para Três Lagoas. Entendeu? Então, lá em Cacilândia, eles dão todo o primeiro atendimento, né, para estabilizar esse paciente. O paciente estabilizado em Cacilândia, ele é regulado provavelmente para Três Lagoas, que seja mais próximo, né? E ali no Hospital Auxiliador em Três Lagoas, onde é referência, onde tem essa equipe da CIDOT
e é referência para receber pacientes neurológicos. Nossa. Né? E dependendo da evolução, até cirurgia neurológica lá no Hospital Três Lagoas eles fazem. Sério? Que Sim. legal. E aí a equipe de Três Lagoas nos comunicam aqui. E nós, junto com essa equipe da Cidote, vamos monitorando todo o processo. Ah, então a nossa aqui é que vai de todo o estado. Todo o estado. Nossa, exatamente. Que 10. Aqui, ó, tem mais outra aqui. O pessoal não para agora. Ah, que bom, que bom. Ó, a Caroline Mazotti, também do YouTube, então, ela tá falando aqui, ó, então quer dizer que se uma pessoa da família for contra, a minha vontade não serve. Por lei, não. Não tem Por jeito. lei, Caroline, é a família. Por isso que a gente bate sempre na tecla. Avise sua família, avise sua família, avise sua família. Se nós, enquanto organização, aceitarmos uma doação que é contra a vontade da família, isso é muito grave. Nós estamos infringindo uma lei. Então ele pode estar com processo contra com a instituição. certeza, Nossa contra a instituição, contra o serviço, responder ao Ministério Público, né? Porque o momento que a pessoa quer achar um culpado, Exato. ele quer culpar alguém. Exatamente. E nós não damos um passo relacionado à doação de órgãos, sendo que não esteja regido por lei. Nossa. Então é muito sério, né? A gente acaba perdendo uma doação por conta disso, infelizmente. Mas se é lei, a gente tem que seguir e cumprir. Com certeza. Mais outra, Rodrigo, não vai conseguir. Sim. Ó, aqui é a Roseli, que é de Campo Grande. Obrigada, Roseli, pela participação. Ela fala aqui, no meu caso, que tenho 13 irmãos, todos têm que entrar em acordo para que eu possa doar. Exatamente. Todos, os 13? 13 irmãos. Roseli, a família é grande, né? Eita. Realmente. A doação de órgãos tem que estar em consenso, bom senso, né? Em toda a família. Rodrigo, eu sei que assim, todos têm que saber tudo, a gente sabe, mas existe alguma maneira de que a gente possa passar para quem está, para que consiga manifestar esse desejo, por mais que muitas vezes a gente fala assim, não tem essa conversa de questão de, vou morrer, eu quero que doe meus órgãos. Existe alguma coisa assim que vocês possam passar para que o pessoal consiga transmitir para a família da maneira mais, não sei se existe uma maneira mais fácil, mais tranquila para fazer isso? Na verdade, Cris, hoje em dia o que ajuda muito a culminar, a imaginar o assunto é através realmente das redes sociais. Como, por exemplo, a mídia hoje, infelizmente, pouco se fala de doação de órgãos. Né? Então, é um ponto a se pensar, né, em melhorar isso, porque automaticamente alguém da família vendo na mídia, seja na televisão ou ouvir através do rádio, isso vai falar, opa, eu nunca conversei isso com a minha família. Olha, minha esposa, olha, meus filhos, realmente, qual que seria o desejo dos meus filhos? Então, hoje em dia, a mídia, as redes sociais, seria uma forma para realmente ajudar as pessoas a conversarem mais sobre o assunto. Sim, nossa, com certeza. Aqui, ó, também temos a Jéssica Deini também. Ela vem perguntando aqui, ó, eu posso doar um rim para uma pessoa? Obrigada pela participação, viu, Jéssica? E como é feito esse passo a passo? Sim. A doação, a gente costuma dizer, 2 tipos de doações. Do doador falecido, no caso de morte encefálica, né? Morte encefálica, para todos entenderem, é igual a morte. Morte encefálica não é coma. Morte encefálica é morte. Porque também existe aquela questão da pessoa, não, ele está em coma, e o pessoal está querendo já desligar o aparelho para matar. Exatamente. Já aconteceu, inclusive, aqui no hospital, né, famílias que conversas aleatórias, né, que já vieram para a gente assim, não, está no aparelho, vocês vão desligar o aparelho. Não. Nós não desligamos aparelhos de nenhum paciente, a menos que esteja em morte encefálica e que a família recusou doação de órgãos. Por que isso? Porque a partir do momento que diagnosticou a morte encefálica, o paciente está em óbito, morreu, está morto, né? Então, a partir desse momento, existem 2 caminhos. Ou esse paciente pode ser doador, ou obrigatoriamente por lei, o médico está totalmente amparado em desligar todo o suporte, ou seja, os ventiladores, se estiver entrando medicação, e entregar o corpo para a família. Porque esse paciente está morto.
Ele constatando todo com os exames, mesmo a família falando não, ele pode desligar o aparelho. Sim, se a família recusou doação de órgãos, o médico ele é obrigado a entregar o corpo para a família. Nossa, gente. Exato. Por que isso? Porque o paciente está morto. A medicina hoje, Cris, isso é importante a gente conversar. Porque a medicina ela avançou tanto que consegue manter um paciente morto com o coração batendo por aparelho. Somente por isso. Entende? Entendi. Né? Então, diagnosticado morte encefálica, se a família não é doadora, o médico tem que entregar o corpo para a família. Nossa, gente. Já houve alguns casos, Cris, reverso. Que o médico não desligou os aparelhos, não entregou o corpo para a família abriu um boletim de ocorrência e isso deu um problema muito grande. Porque o médico, ele como se estivesse ocultando um cadáver, ou seja, não queria liberar o corpo. Então o assunto é muito sério. Não, porque é uma coisa que a gente fica... Exato. Voltando na pergunta da Jéssica. A Jéssica lá. Isso. Vamos lá. É um assunto gostoso, a gente vai indo, né? Não, o pessoal está aqui chovendo de perguntas. Que bom. Eu tô bastante aqui. Então, assim, Jéssica, respondendo a sua pergunta, você pode... Hoje em dia existem 2 tipos de transplantes renais. O transplante doador cadáver falecido, né? Doador falecido, ou o doador vivo. Suponhamos, você é minha mãe, eu posso doar o meu rim para você. Se nós formos compatíveis, nossos exames forem todos iguais, estiverem tudo ok, e um consenso entre nós e nossa família. Então, em vida, eu posso doar o meu rim para você ou para alguém que seja compatível, né? Isso é regido por lei também. E no caso assim, pode, às vezes, por mais que seja compatível e tudo certo, o médico não autorizar o transplante? Existe alguma coisa que pode fazer com que não autorize esse transplante? Sim, existe sim. Por exemplo, existem famílias que o pai quer doar para a mãe e assim vai, só que o paciente tem alguma comorbidade, ou seja, o que é isso? Tem diabetes alterado, tem algum problema de saúde grave, que isso realmente o transplante, ao invés de ser benéfico, ele vai ser maléfico. Então, entende? Na verdade, não pode então, colocar em risco a vida do outro. Exatamente. Então, o médico, né, no caso, o nefrologista, ele tem total aval para recusar esse transplante. Por mais que a família esteja em acompanhamento, seja todo um bom consenso, mas os dois têm que estar com uma saúde ok, tem que estar tudo controlado. Caso contrário, não pode. Então, aí, Jéssica, se respondeu a sua pergunta aí, né? Nós temos outra aqui da Giovana de Queiroz, ela vem aqui falando boa tarde. Boa tarde, Giovana, obrigada pela participação. Quais são os órgãos que podem ser doados? Estou perguntando aqui. Sim, uma pergunta ampla, Giovana. Giovana, existem 2 tipos de morte, a gente costuma dizer. O que significa isso? Existe a morte encefálica, o paciente ele está no aparelho, no respirador e o coração batendo. Que esse paciente evolui para um diagnóstico de morte encefálica. Está morto, mas está por aparelhos, coração batendo. Nesse caso, o paciente pode ser doador dependendo de vários critérios, Cris, Giovana. Doador pode ser doador até 50 anos, de 50 anos para trás, ou seja, até 49, 50 anos, pode ser doador de coração, pulmão, fígado, rins, pâncreas e córneas, né? E isso na morte encefálica. De 50 anos para cima, né? Aí não pode mais ser doador de coração, nem de pulmão, nem pâncreas. Aí somente fígado, rins e córneas, né? Acima de 65 anos, infelizmente os órgãos eles já vão perdendo células, né? Precisa de uma avaliação mais criteriosa da equipe médica. Então, de 65 anos, ainda pode ser doador de rim. Passando disso, precisa de uma avaliação mais criteriosa, né? Porque, de acordo com a Lei 9434, a Portaria 2173, existe, Cris e Giovana, vários critérios para ser um doador, né? E isso na morte encefálica, o paciente nessas condições. A outra morte é quando, suponhamos, houve um acidente, a pessoa morreu na hora, né? Que é comum na nossa cidade violenta, né? Acidente de moto, acidente de carro, infelizmente, né? Nesse caso, Cris e Giovana, só pode ser doador de córneas. Quando, vamos supor, é uma vítima fatal, o paciente morreu em casa, coração parado. Somente córneas. Infarto fulminante,
quando realmente o coração para. No caso do acidente, ou o paciente está em casa, morreu em casa, suponhamos, somente doação de córneas. Nossa, André. Isso. Hoje em dia, Giovana, Cris, nós temos vários órgãos da nossa cidade, do nosso estado, como por exemplo o CIOPS, o Serviço de Verificação de Óbito, o IML, onde recebem, né, o CIOPS recebe a notícia de acidentes com vítima fatal. O SVO e o IML recebem os corpos, né, e familiares. E eles automaticamente, a cultura hoje, eles automaticamente avisam ou a OPO ou o banco de olhos. Já tem toda uma rede já estruturada. Exato. Que legal, gente. Infelizmente, né, a nossa fila para transplantes, ela aumenta cada dia. Em contrapartida, as doações, elas são cada vez menores. Nossa. E Rodrigo, tudo que a gente consegue de captação de órgãos, eles são utilizados aqui no nosso estado ou na nossa capital, digamos assim. Não sei quais são os órgãos que nós conseguimos para os nossos pacientes. Entendi. Não sei como, assim, estou falando uma pergunta, mas não sei como é que é. Às vezes em outros estados também, já é ligado. Como Entendi. Que funciona? É assim, hoje nós temos, cada estado tem uma central de transplante vinculada ao Sistema Nacional de Transplante que é em Brasília, né? E no nosso estado, nós temos equipes cadastradas para transplantes e captação somente de rins e córneas. E o hospital agora, Santa Casa, foi credenciado transplante cardíaco. Nossa, que legal, né? gente. Então, assim, nós acreditamos que logo em breve teremos as captações e os transplantes cardíacos de pacientes do nosso estado. Se não é do nosso, se não for do nosso estado, a central estadual, ela oferta esses órgãos para outros estados, juntamente com a central nacional. Porque nós não temos equipe aqui que faz transplante. Nossa, né? gente. E tudo isso nós explicamos para a família no momento da entrevista familiar. Então ele já sabe que pode não ser usado aqui. Exatamente, né? E nós informamos o seguinte, Cris, que a essência da doação de órgãos é realmente o ajudar o próximo. Esse próximo pode ser um próximo da nossa cidade, um próximo do nosso estado, Um próximo mais distante, um próximo um pouco mais distante, né? Mas o que importa é que vai estar ajudando, salvando outra vida, né? Então, suponhamos, nós temos um paciente aqui na Santa Casa que a família autorizou doação de todos os órgãos. Paciente jovem, 20 anos. Então, provavelmente, os rins ficam para pacientes do nosso estado, né? As córneas também são encaminhadas para o banco de olhos aqui da Santa Casa. E a Central Estadual de Transplante informa essa doação para nível Brasil e as equipes mais próximas são informadas e vêm captar e levar para os pacientes. Então a equipe dos outros estados elas vem até aqui. Vem até aqui Exatamente. Na Santa Casa para poder fazer essa captação, essa retirada e o transplante no hospital de origem. Nossa. Né? Então, assim, é uma logística muito grande. E tem que ser muito rápido, não? Muito rápido, sim. Nossa. A gente costuma pedir para a família 24 horas do momento da entrevista familiar, assinatura do termo de doação e entregar o corpo para a família. Nossa, então, tem 24 que horas. Muito bem alinhada e treinada para conseguir tudo isso. Hoje nós temos parceiros, né, também. O Corpo de Bombeiros nos ajuda muito quando tem... Até agradeço, né, a equipe do Corpo de Bombeiros, agradeço a Casa da Aviação, que nos ajudam também quando precisamos captar órgãos em Dourados, Três Lagoas. Então quer dizer que nós também vamos para lá? Vamos, é a equipe da OPO que vai para lá. Que ideia! Né? E juntamente hoje com a equipe da aviação que disponibiliza um avião para fazer essa captação. Gente, que 10! Hoje nós temos vários parceiros no estado e conforme vai passando o tempo, isso vai se solidificando e juntando parceiros pela causa, né? Porque o tempo é muito rápido. Não porque se você ver se é 24 horas para tudo isso, quem assim, eu falo assim, que quem não tem a noção do que é pessoal a captação dentro do hospital,
Eu falo porque eu fiquei um tempo no centro cirúrgico e já acompanhei várias captações, vinhas, equipes, tudo. Então, pessoal, é tudo muito rápido. A equipe vem e já faz a retirada, porque tem a conservação dele, tem o tempo de poder e muitas vezes tem outro paciente já esperando para receber lá, Exatamente. né? Então, assim, tem que ser muito bem treinada, a equipe tem que estar muito bem sincronizada. A logística muito bem alinhada. Para conseguir realmente o sucesso disso tudo. Exatamente. Como, por exemplo, o coração é só 4 horas para ser captado e implantado. Nossa. Né? A nível de exemplo. Então, é 4 horas. Então, a gente não pode perder 40 minutos do aeroporto a Campo Grande. Aí onde entra o corpo de bombeiro. A gente não pode perder tempo em voo comercial, por exemplo. Lá vamos suponhamos, de São Paulo a Campo Grande. A equipe ficar esperando todo o processo no aeroporto para chegar aqui. Contamos com a ajuda da FAB. A FAB disponibiliza para o estado, né, um avião para vir até aqui. Porque a gente não podemos perder tempo. E o nosso compromisso maior é com a família. Com certeza, gente. Se nós nos comprometemos com a família em 24 horas, é nessas 24 horas que tudo tem que acontecer. Nossa, gente, você olha... Só por Deus, eu fico assim, porque... É um processo bem dinâmico, né? Porém muito satisfatório. Não, né? Assim, é triste por um lado, que você lida com uma tristeza muito difícil, que perda não é, gente, eu não posso nem mensurar o que é você perder um filho. Não tem como mensurar. Né? Uma vez eu acompanhei a captação de uma criança de 5 anos dentro do centro cirúrgico e foi muito assim, eu que sou mãe, né, também, de olhar, de ver assim a retirada, eu fico imaginando a coragem, né, a sabedoria. Eu falo que a presença de Deus na vida dessa família que conseguiu fazer isso, exato. porque não é uma situação muito fácil. E é algo que eu falo assim que é satisfatório, que nos dá a força. Né? Nós não, vocês que estão lá, mas de ver outra pessoa sendo salva, outra pessoa tendo uma vida mais saudável, uma vida mais... podendo ter uma convivência, um convívio social melhor, né? Porque ela conseguiu essa doação. Eu costumo dizer, Cris, baseado nisso que você está falando, é o que pulsa a cada um da equipe da OPO, da CIDOTS, né, do nosso estado, a trabalhar com doação de órgãos. É isso. Nossa, gente. É o que pulsa, é o que nos motiva a sair de casa todos os dias, né, para poder ajudar o próximo. Infelizmente na perda, mas mesmo na perda a gente consegue encontrar uma luz no fundo do túnel. Eu acho que é a força, né, para vocês poderem continuar. Exatamente. Porque, nossa, gente, é muito, muito lindo o trabalho. Nossa. Vamos ter mais uma pergunta aqui. Você continua aí. Não, tranquilo. A Márcia também, a Márcia Gomes, participando aqui bastante também. Obrigada, Márcia. Obrigado. Ela vem perguntar aqui, quais os testes feitos para comprovar a morte cefálica? E acho que você também já está aí para... eu tava no gatilho tá querendo aqui. já falar. Eu já ia comentar isso também, Márcia. Para diagnosticar, né, a morte encefálica, é bem rigoroso também. Nossa. Não é feito por qualquer médico. Né? Segundo a portaria a 9434 e a 2173, depois se vocês quiserem pesquisar, ela é bem clara, né? Está disponível na internet para todos. Então é necessário fazer 3 exames para diagnosticar a morte encefálica. Né? Feito um primeiro exame clínico, onde o médico capacitado, o neurologista, emergencista, o intensivista. Intensivistas são quem trabalha dentro do CTI. Os emergencistas, né, são os médicos que têm o título, né, que trabalham com urgência e emergência, ou então um médico que seja capacitado pela equipe médica da OPO. Ele tem que ter existe uma capacitação, uma coisa que certifica que ele possa dar esse laudo? Sim, exatamente. Né? Hoje no nosso estado, a Central de Transplante, em conjunto com o Ministério da Saúde, né, eles sempre disponibilizam cursos, né, para ajudar esses profissionais. Então, um desses médicos capacitados, ele faz o primeiro exame clínico, né? Logo depois de 1 hora, um outro médico diferente, também capacitado, repete esse segundo exame clínico,
Nos exames clínicos, Márcia, né, Cris? É a Márcia. Márcia, né? São testados, como por exemplo, pupilas, se tem reação, é injetado um soro gelado no ouvido e avalia se a pupila lá reage, é verificado reflexo de tosse, para ver se o paciente ele tem algum reflexo, né? Reflexo, um toque na córnea, para ver se o paciente automaticamente pisca, porque o piscar não é nós que decidimos, é o cérebro. Automaticamente estamos aqui piscando e a gente nem está percebendo, né? A bebê piscou um monte de vezes. Exato. Então, quem manda esse comando? A título de exemplo, tá? Sim. É o cérebro, né? Nós respirarmos é o mesmo comando do piscar. Nós estamos aqui, né? E estamos respirando automaticamente. Nós não estamos controlando isso. Quem que controla? É o cérebro, né? Então, nesses testes é isso que é avaliado. E por último, o terceiro exame, Márcia, se faz um exame de imagem, como se fosse um ultrassom dentro da cabeça para ver se tem atividade elétrica ou fluxo sanguíneo, né? Realizado esses exames, chega-se num diagnóstico final, o de morte encefálica. A gente fala encefálica porque o encéfalo ele abrange tanto o cérebro, tronco cerebral, que é o responsável por mandar sangue por todo o cérebro, e o encéfalo, né? Então, por isso que é morte encefálica, não é morte cerebral, porque abrange todos os comandantes, ali o responsável por nosso corpo funcionar. Verdade. Uma coisa que eu já visualizei o cérebro mesmo, né? Quando eu acompanho um tempo a neurocirurgia, e é legal você visualizar porque ele pulsa. Sim. Né? Ele pulsa, não logicamente pessoal com o coração, mas o cérebro também pulsa. Quando então tem fluxo. É muito bonito, quando tem o fluxo. Quando né? tem fluxo, Mas é bem legal. É interessante. E assim, não sei se respondeu aí a pergunta, Márcia, mas... E assim, o tempo para fazer todos esses exames desse paciente que faz, o médico dá esse diagnóstico que está em morte cefálica... Qual é o tempo que leva para que ele tem para fazer tudo isso? Hoje não tem um tempo específico, Cris. A gente, no nosso acolhimento familiar, a gente costuma dizer, geralmente essa pergunta é muito feita, né, quando vamos conversar com a família, devido à ansiedade, à angústia, né, que nós entendemos realmente também que é muito angustiante. Mas o tempo para fazer esses testes, esses exames, é muito, não tem como mensurar. Né? Porque, que nem eu disse, são médicos capacitados e especializados. Não é qualquer profissional que pode realizar esses exames. Então, muitas vezes, o profissional capacitado não está no hospital, então a gente tem que aguardar ele vir. Né? Quem faz, por exemplo, o Doppler transcraniano, que é o mais utilizado hoje, né? É um neurologista, somente na verdade, 2 neurologistas, né? Que sempre são parceiros, que nos ajudam com isso. Então a equipe é muito reduzida, é muito pequena, né? E não é qualquer profissional que pode realizar. Então mas passo a passo, Cris, a gente vai informando a família. Ah, tá. Vocês estão o tempo todo em contato com ela, falando, vai fazer isso. Exatamente. Nós disponibilizamos o número do setor da OPO para as famílias. Nós temos um telefone celular institucional que nós disponibilizamos esse telefone por qualquer dúvida que a família tenha, desde que seja aquela família responsável legal, né, a gente passa as informações. Né? Se for pessoas que não estejam na visita, que nós não acolhemos, a gente pede para comparecer na visita. Então tá, perfeito. Aqui, ó, a Ana Paula, aqui de Campo Grande. Obrigada, Ana Paula, pela sua participação. Tá falando aqui boa tarde. Boa tarde. Ela tá perguntando aqui, ó, e eu acho que já é uma pergunta que a gente sabe que as pessoas têm uma dúvida, né? Se a morte, se é morte cefálica, por que o coração ainda bate, né? A gente sabe. Ana Paula, antigamente a morte estava relacionada, isso é nos primórdios, né? A morte estava relacionada à parada do coração. Isso, é verdade. Né? O centro da vida, Ana Paula, não está no coração. O centro da vida é o cérebro, né? Então, a medicina hoje, ela avançou tanto que se um respirador automático mandar o ar pro pulmão, o coração continua batendo.
mas o comandante do corpo é o cérebro. Então, a partir do momento que o cérebro não funciona, a pessoa continua com o coração batendo somente para o respirador, aquele respirador artificial, né? Além disso, drogas, né? Medicamentos que são feitos para o paciente, como, por exemplo, noradrenalina, se a pressão estiver baixa, né? Se a pressão estiver muito alta, a gente consegue controlar com outras medicações, Nipride, por exemplo. Então, a medicina avançou tanto que consegue manter um paciente morte encefálica com o coração batendo por um curto período de tempo. Aqui a Márcia Gomes Moreira está perguntando aqui, ó, qual a diferença da morte cerebral e da morte encefálica? Eu respondi, Márcia, né? A morte encefálica, ela abrange todo ali o conteúdo que é o cérebro, tronco cerebral e o cérebro. O cérebro é massa cinza, massa cinzenta, né, com massa branca. Então, o cérebro é isso. Abaixo do cérebro existe o tronco cerebral e atrás, na nossa nuca, podemos dizer assim, o encéfalo. Né? Então, a morte cerebral é o parada de fluxo cerebral. O coração não consegue mandar sangue para o cérebro, né? Para o tronco cerebral, onde morre todo o encéfalo. Na verdade, não tem nada mais ali que tem a vida, né? Exato. Porque a vida, quem carrega a vida é o sangue, através de oxigênio. Se o coração não consegue mandar o sangue para a cabeça, para o encéfalo, infelizmente ele necrosa, ele morre. Muito legal. Vamos continuar, né, Rodrigo? Acho que a gente consegue. Vamos continuar mais um pouquinho, então. Então, uma das atribuições da OPO, né, no nosso estado, é realmente fazer esse acolhimento com as famílias, divulgar o assunto, né, dar todo o preparo, treinamento para as equipes do interior. Inclusive, vamos dar um treinamento agora para Corumbá. Né? Que é um grande centro, Corumbá, né? Legal. Os pacientes geralmente de Corumbá, eles são direcionados para Dourados, né? Em Corumbá agora parece que tem 2 leitos de UTI que foram abertos, que podem dar um suporte maior. Então nós vamos até Corumbá. A equipe daqui da OPO, da Santa Casa vai até lá, né, junto com a Central Estadual de Transplante, né? Em conjunto nós vamos até lá dar todo o suporte, orientação, o que fazer nesse caso. Gente, né? Que legal. Hoje na OPO, Cris, nós temos uma médica coordenadora, né? Nós temos uma enfermeira coordenadora, somos 2 enfermeiros e 3 técnicos de enfermagem. Nossa. É uma equipe pequena para dar conta de todo o estado. Né? Vai, gente, respira, porque como diz o outro, é grande o trabalho, o serviço é muito. É muito, Cris, é muito. Nossa, né? E nós trabalhamos 24 horas por dia, 7 dias por semana. Não para. É um setor que não pode parar. Não para. Né? E quem cuida de toda a parte de administrar também, nós temos uma assistente administrativa que cuida da parte de cobranças, né, de todo o procedimento que é feito, mas nós não paramos. Porque, infelizmente, acidentes acontecem a qualquer hora, qualquer momento, né? Mas nós estamos disponíveis. Nossa Senhora! Gostaria de salientar, Cris, frente a potencial doador, né? É importante a equipe da OPO, hoje, ela viabiliza o diagnóstico de morte encefálica para os outros hospitais. Existem alguns hospitais que não têm, por exemplo, Doppler transcraniano, não tem uma arteriografia. Então, é o papel da OPO ajudar a viabilizar esse diagnóstico. Às vezes é feito o primeiro exame, o segundo exame clínico, né? E não conseguimos fazer um Doppler, por exemplo. Nós tentamos achar parceiros que podem fazer esse exame. Um exemplo disso é Três Lagoas. Três Lagoas não tem uma arteriografia, uma hemodinâmica, e não tem Doppler, um médico capacitado para fazer um Doppler. Então, nós fomos atrás de um parceiro, que é uma clínica de eletroencefalograma, né, que pode ser feito um eletro, que vê a atividade elétrica, se tem fluxo ou não, né? Na verdade, vê a atividade elétrica do fluxo, se tiver. E esse parceiro faz os exames de graça para o hospital. Que legal. Até gostaria de agradecer a clínica IF, em Três Lagoas, que sempre está disponível para ajudar. Que bênção.
Ai, aqui, Rodrigo, tem outra pergunta aqui, ó. Já estamos com 2 perguntas. Que bom! A Roseli, que é aqui de Campo Grande, obrigada pela participação. Roseli. Ela vem falar aqui, ó, meu irmão veio a óbito devido ao tumor no cérebro, né, e disseram que ele não poderia ser doador, né, ela fala que, porém, a família não foi comunicada por quê. Entendi. Né, não sei, assim, como que foi, né. Mas... Cristiane? Roseli. Roseli. Então, Roseli, existem alguns critérios para ser doador. Nem todas as pessoas podem ser doadoras, né? Infelizmente, alguns tipos de tumores cerebrais, né, não podem ser doador devido a isso. Por quê? Porque para nós ofertarmos, ou seja, dizer que temos um órgão, uma doação no nosso hospital, esse órgão tem que estar 100% saudável. E para isso passa por uma avaliação pela médica da OPO, juntamente com os médicos do CTIs, né? Principalmente a avaliação da médica da OPO, ela tem o poder de decisão, né, de ofertar ou não esse órgão, né? Então, provavelmente, não pôde ser doador devido a esse tumor cerebral, né? E isso, na verdade, não é a Santa Casa, não é nós. Isso é lei, né? Nós temos artigos que nós não podemos fazer isso, né? Então, aqui, ó, tem outra aqui, ó. A Rosana, de Campo Grande. Obrigada, Rosana, pela participação. Obrigado. Ela quer saber quais são os testes realizados dentro do exame clínico. Eu comentei alguns exames clínicos, né? Dentro desses exames clínicos são testados reflexos da córnea, reflexo do conduto auricular para ver se tem reação, né? É realizado um destes exames clínicos, o teste da apneia também. Né? O teste da apneia, o que significa isso? O teste da respiração, a gente costuma dizer, onde o paciente é desconectado do respirador durante 10 minutos e a equipe observa se ele tem algum estímulo. Né? É impossível um paciente não respirar, né? ou respirar durante 10 minutos. Né? Se o paciente não respira durante 10 minutos, realmente ele está morto. Né? Então, um destes testes é feito ou no primeiro ou no segundo exame clínico. Perfeito. Aqui, ó, temos aqui a Rosana, aqui de Campo Grande também, de novo. E a Rosana, ela quer saber se você tem como explicar para ela sobre a questão do reflexo de Lázaro. Isso é importante. Bom, você... É importante. O que é reflexo de Lázaro, né? Reflexo de Lázaro é um reflexo medular. Não é um reflexo relacionado ao cérebro. Né? Então, o que é reflexo medular? Se o paciente está deitado, se você traciona, por exemplo, o pescoço, você vai estar pressionando a medula. Né? O que acontece em muitos casos? Reflexo de Lázaro, você tracionando, o paciente vai ter algum movimento. Exato. Isso é uma pergunta pertinente e importante, principalmente para quem é da área da saúde. Verdade. Por quê? Durante o processo do diagnóstico, né, nós já estamos comprovando que o paciente vem evoluindo para uma morte. Se o paciente ele tem um reflexo, o que pode confundir muitas pessoas? Até os profissionais que estão ali. Como que vocês estão em busca de uma morte, sendo que o paciente está se movimentando? Né? Então, o reflexo de Lázaro é um reflexo medular. Não é um reflexo relacionado ao cérebro. Ou seja, o paciente ele pode estar em morte encefálica e apresentar reflexo de Lázaro. Perfeito. Aí, ó, Rosana. Explicou aí, Rosana. Esclareceu a sua dúvida. A Roseli está agradecendo aqui, Rodrigo. Obrigado pelo Roseli. E vamos continuando, Rodrigo. Acho que agora vamos ver. O pessoal quer fazer pergunta, o pessoal manda aqui, tá? Tem dúvida? Encaminha que aproveita, viu, pessoal? Estamos quase acabando. Vai lá, Rodrigo. Eu gostaria de salientar, Cris, que, conforme no começo da pergunta, que não é necessário realmente colocar em algum documento se é doador. Realmente avisar a família. Na verdade, mas a conversa é em família mesmo. A conversa é em família, exatamente, né? E hoje, né, a cultura do nosso estado, ela tem aos pouquinhos, né, mudado. Porque há 2 ou 3 anos atrás, o nosso índice de recusa para doação de órgãos era de 74%. Ou seja, 74% das famílias recusavam doação. Nossa. Né?
E com a ajuda da mídia, né, com o nosso trabalho de instruir a sociedade, esse índice vem diminuindo aos poucos. E a gente tem, assim, isso mensurado, Rodrigo? Tem. Tem? Uhum, tem. Hoje o índice de recusa familiar é de 54%. Nossa, que diminuiu, muito. né? Exatamente. Isso é importante, Cris, através da mídia. Passar isso para a sociedade. Com certeza. Né? Porque na correria do dia a dia, isso realmente não é falado, conforme nós já dizemos. Mas se faz necessário, para não pegar de surpresa. Né? Porque no momento que a gente faz uma entrevista familiar, um acolhimento, é um susto. A gente não espera. Eu acho que Né? ninguém espera, Ninguém né, Rodrigo? espera. Por mais que eu penso assim, por mais que a pessoa saiba do interesse, né, do é tão grande, e ela não vai estar pensando em, vou pensar na vontade. Era da vontade, era doar órgão. Meu Deus do céu, né? Aí você... Exatamente, Cris, né? Eu gostaria de salientar também que o paciente em morte encefálica, né, esse acolhimento ele é feito desde o começo, né, e até o momento da entrevista familiar, né? Então, e doação de órgãos, nós não falamos em doação de órgãos nesse primeiro momento. Por quê? No decorrer dos exames, pode acontecer imprevistos. Como, por exemplo, o paciente pode ter uma lesão neurológica muito grave e não evoluir para a morte encefálica. Entende? Ele pode, em alguns casos, o paciente, a lesão que ele levou ali, não evolui para a morte encefálica. Então, como que a gente vai falar de doação de órgãos já de começo, se nós não temos um diagnóstico concluído? Com certeza. Né? Então, não se fala de doação de órgãos, a não ser que esteja todo o diagnóstico realizado. Rodrigo, aqui, nós temos aqui, boa tarde, sou Luciana, enfermeira de formação, trabalho na Central de Transplante do Rio de Janeiro. Olha, gente, que legal. Que legal. Sou coordenadora da qualidade de um hospital estadual de referência em trauma. Uhum. Ela vem aqui, como podemos melhorar a divulgação, informações dentro da unidade, utilizando ferramentas de comunicação. Uhum. Ela falou assim, ela falou aqui que ela estou começando a fazer vídeos explicativos para ficar rodando nas TVs da instituição, né? Isso. Aí ela quer saber, tem alguma novidade, né, para poder fazer? Ela falou, gostei, né? Gostei no link do YouTube. Que legal. E aí, assim, olha, que 10, hein? Obrigada, viu, Luciana, aí pela participação. Luciana. O que você acha? Que ela dá para ela fazer mais? Isso é muito importante, né, Luciana? Esse intuito, ele deve partir de realmente nós, membros da equipe. Seja a equipe da CIDOT, a equipe da OPO. E eles estão de parabéns por isso. O que pode ajudar, Luciana, como por exemplo, panfletos, né? Como por exemplo, aqui no nosso estado e no nosso hospital, a equipe do transplante renal, eles fizeram uma cartilha, né, sobre orientação para o paciente transplantado. Que legal. Né? Então, o paciente ele está em acompanhamento da nefro, né? Então, ela dá essa cartilha instruindo. Uma coisa que seria bacana é isso, é o hospital fazer panfletos, vídeos que nem você está fazendo para passar nas TVs. Nós temos, Rodrigo, não temos também um videozinho? Temos a Ana Paula, ela gravou, que é a nossa coordenadora, né? O vídeo fica passando nas TVs aqui do hospital. Dentro, né? Dentro, interno, isso. Outra coisa bacana é usar da instituição a educação continuada. Com certeza. Né? Fazer, às vezes, uma roda de conversa no hall do hospital ou em algum dos andares. Isso também é bacana, é legal. E tudo isso com o intuito de orientação. Com certeza, gente. Aqui, deixa eu ver, aqui o Anderson. Anderson, obrigada pela participação, Anderson sempre participando aqui, né, falando perfeita explicação, estou amando a aula. Que bom, obrigado, Anderson. Eu continuando, Rodrigo, aí. Eu gostaria é muito técnico, né, o nosso trabalho, né? É muito mais técnico, então a gente tem que usar uma linguagem um pouco mais tradicional para poder passar
né, para os acompanhantes, né? É porque eu falo assim, vai falar com pessoas que muitas vezes não é da área da saúde, a maioria não é, na verdade, né? Porque quem já é da saúde você já fica mais tranquilo, né? Você pode usar uma linguagem, mas você vai estar mais com pessoas que não tem nada. Exato. E aí, muitas vezes, vai chegar a falar, a pessoa vai falar, peraí, você tá querendo... E que entenda, né, Cris? Sim. E que a gente fale uma linguagem que entenda, as pessoas entendam. Com certeza. Para mais detalhes, né, as pessoas podem acessar a portaria 2600, 2601, né, a 9434, que é a lei dos transplantes, a resolução do Conselho Federal de Medicina 2173, ali é muito técnico também. Né? Então, para as pessoas que queiram saber mais da técnica, essas leis, essas portarias, resoluções, elas explicam detalhadamente como que funciona todo o processo. Nós recebemos famílias que já vêm com todas as informações para a gente. Então tem o pessoal que já vem preparado, já vem tudo. Às vezes a gente fala da gravidade e as pessoas falam, mas pode evoluir para a morte encefálica? Nossa, vocês vão fazer o primeiro exame clínico? Né? Mas isso é legal. É bom. Porque as pessoas vão em busca da informação, né? Na verdade, mostra que ele teve essa conversa com a família, que a família foi em busca. Exato. Entendeu? Que está realmente querendo interagido, né? E entendendo o assunto. Isso, né? Exato. Que legal. Isso é muito importante, né? É o conhecimento, né? E a gente muitas vezes fala assim que a gente lida com pessoas leigas, mas a gente tem que estar prestando muita atenção que hoje em dia a questão da informação ela é muito rápida, as pessoas têm informação na palma da mão. Exato. Então o acesso ao conhecimento ele é muito fácil, muito acessível. Então não dá mais pra gente muitas vezes pensar que não tem, né? Então você vai conversando para ver como que é, com quem você está falando. Exato. E a comunicação, Cris, linkado a isso, existem a parte ruim também. Sim, né? Com certeza. Além de ser importante, as pessoas lerem, entenderem e saberem, porém, existe um lado reverso, um lado ruim. Como, por exemplo, eu ouvi dizer que vocês desligam aparelhos. Ai, meu Deus. É o lado ruim, é uma comunicação ineficaz. Com né? certeza. Olha, eu ouvi dizer, uma informação distorcida da instituição, por exemplo, né? Da onde vem essa fonte? Então, nós precisamos tomar cuidado. Isso é muito sério. Com a fonte de informação. Com certeza, isso é muito né? sério, porque a gente não sabe. Né? Exato. E aí vai falar assim, foi lá em tal hospital. Isso. E da onde que veio isso? Então, a comunicação, ela tem que ser pontuada. Por isso que a gente sempre gosta de dar a lei, por exemplo. Por que eu não faço isso? Porque de acordo com a lei tal, nós agimos dessa maneira. A questão da família, nós não podemos aceitar uma doação de tio, tia, porque a lei tal, ela nos orienta isso, né? Tá. Aqui temos mais uma pergunta aqui. Pessoal, mande o nome, a cidade de onde vocês estão falando, tá? Pra gente estar comentando aqui. A pergunta é assim, quais são os lugares de Campo Grande que está indo para ser doador de órgãos, que possa estar indo para ser doador de órgãos, eu não sei assim. Entendi. Achei que quer saber quais são os lugares que vai fazem a captação desses órgãos, né? Na verdade, hoje no nosso estado nós temos Campo Grande, capital, Três Lagoas e Dourados. Vamos investir agora em Corumbá, que nem eu disse, né? Que está se tornando um polo, ali, ganhando cada vez mais força nesse quesito de manter um paciente grave, né? Fora isso, as cidades dos interiores, onde o paciente neurológico grave, eles são destinados para esses centros, né? Infelizmente, pode acontecer de paciente não dar tempo de chegar, né? Nesses centros. Infelizmente, a morte é iminente, a parada cardíaca é iminente, né? E a gente acaba, infelizmente, perdendo. Exato. Nossa, mas são essas cidades de Campo Grande, do estado. Aqui está a Ana, de Campo Grande, mais uma vez participando. Obrigada, Ana. Se eu doar os órgãos do meu parente, como fica o corpo para a realização do velório?
Precisa ser caixão fechado? Excelente pergunta. É porque o pessoal fala assim, como é que vai ficar, né? Excelente pergunta. E aí, Rodrigo? Isso é muito bom. A doação de órgãos, por lei, nós somos obrigados, da mesma forma que a família nos disponibilizou o corpo para doação, somos obrigados por lei a devolver o corpo totalmente reconstituído. Então a doação de órgãos não impede em nenhum momento do velório, de camiseta com manga curta, né? É da mesma forma. A incisão da doação é como se fosse uma cirurgia normal, né? Após isso, é todo reconstituído, realizado curativos, né? Até mesmo córnea, Cris. As pessoas pensam na córnea, né? Falar, mas o olho, né? Então, assim, fica tão perfeito que se a gente parece que não foi feito nada, né? Porque a equipe do Banco de Olhos é uma equipe totalmente especializada nisso, né? E por lei nós somos obrigados a, do mesmo jeito, reconstituir o corpo e entregar para a família. Nossa, então não acham que vai ficar... Não fica deformado. A gente costuma dizer que parece que nem foi mexido, né? Então pode fazer os trâmites funerários sem problema nenhum. Normal, caixão aberto, normal. Então tá, aqui ó, a Luciene Amorim, tá? Parabéns, muito bom. Muito bem esclarecedor, obrigado. Rodrigo, aí ó. Que bom. Estamos continuando aí, Rodrigo. Que ótimo. Então o papel da OPO no Estado, Cris, é justamente esse, é viabilizar o diagnóstico, acompanhar todo o processo, né? Disponibilizar treinamentos para todas as equipes. Né? Tem que ser muito bem treinado, hein? Exato. Eu costumo dizer que o doador, ele está na sociedade, né? Ou seja, somos cada um de nós. Né? Todos nós somos os doadores. Somos doadores, né? Então é importante conversar com a família, dizer à vontade, né? Um dos papéis da OPO também é viabilizar essa questão de buscar o órgão, né? Nós temos os parceiros de hoje em dia, né? Contamos com o Corpo de Bombeiro, a Casa da Aviação, né? Que nos dá todo o suporte, nunca falaram não, que bem, sempre nos ajudam. Está sempre ajudando, né? Exatamente, né? Olha, já veio mais outra aqui, Rodrigo. Que bom! Ó, meu parente veio a óbito, com parada cardíaca, quero doar córneas, como faço? Quanto tempo? É a Fernanda aqui de Campo Grande. Obrigada, Fernanda, pela sua pergunta, participação. E aí? A doação de córneas, ela só pode ser feita até 6 horas após o óbito. Entendeu? Então, aonde aconteceu o óbito, se é o desejo da família e da pessoa, é importante comunicar a equipe daquele hospital, qualquer hospital que esteja, porque essa equipe vai entrar em contato aqui na Santa Casa com o Banco de Olhos, e o Banco de Olhos vai até esse hospital e faz todo o acolhimento com a família e a captação das córneas. Mas esse processo só pode ser feito a partir do óbito até 6 horas. Sim. No caso do senhor, houve o óbito em casa, conforme o tempo que levou para chegar, ir para o hospital, vir em corpo de bombeiro, dependendo de como for, não tem SAMU, na verdade, não tem como, né? Não tem como doar mais. Se passar de 6 horas, não, Cris. Essa captação só é feita dentro do hospital? Não, aonde estiver o doador, a captação é feita, de córneas. Córneas, né? Córneas. Aonde o doador estiver, se estiver velando, né, e já se estiver no tempo, pode ser feita a captação. Se estiver no tempo adequado, né? Então, no caso assim, se for acidente na BR, aconteceu um acidente na BR, ou vítimas fatais. Aí o corpo geralmente vai para o IML. Tá. Né? O corpo vai para o IML. Não vai lá para fazer a captação, não. Geralmente, quando é assim, e avisam o Banco de Olhos, a equipe faz o acolhimento com a família. E espero... Tem todo o trâmite de perícia também, né? Então, assim, os trâmites jurídicos que é necessário. Então, tem perícia que é feito no local, no corpo, mas o acolhimento com a família é feito e esperamos o corpo ir até, geralmente, esse acidente, o IMOL, né? O IML, e é feita a captação ali. Que legal. Aqui, ó, também aqui a Ana, também de novo, a Ana tá participando bastante, ó. Sempre que tem doação de órgãos, vejo na TV uma movimentação de bombeiro e polícia. Por que tudo isso?
Isso, exatamente por isso, Ana. É o Pela viabilização tempo, do né? tempo, do órgão, exato. Nós comentamos aqui que cada órgão segue um tempo. Prazo de vida. Um prazo, exato. Né? Geralmente quando é coração, principalmente coração, mas pulmão também, então é necessário agilizar o tempo. Então, geralmente o corpo de bombeiro, até o SAMU, eles vão fazendo batedores na cidade para a equipe poder passar rapidamente para dar tempo para captação. Nossa. Qual que é o que tem menos tempo? Coração. É o coração É 4 mesmo, horas. Rodrigo, 4 horas. Exato. Os outros Coração. são mais tempo. Né? São mais flexíveis, né? Pulmão até 6 horas, né? O fígado, por exemplo, até 12 horas, né? Na isquemia fria, a gente chama. As córneas, até 6 horas depois do óbito, e depois ela é encaminhada para o banco de óleos até 14 dias no líquido de preservação, para transplante. Né? Que legal. Exatamente. Nossa, mas isso aí que é bom de ter a equipe daqui fazer o transplante de coração Sim, aqui, né? exatamente. Porque viabiliza e a gente não perde, porque muitas vezes perde, né? Muitas vezes não pode acontecer pela logística, né? Do tempo. Exatamente, pode acontecer sim, Cris, de a logística de aeronave não ser disponível e infelizmente a gente acaba perdendo. Nossa, gente. Aqui, ó. Em questões de pacientes paliativos, aqui o Anderson está participando, obrigada Anderson. Obrigado, Anderson. Sempre presente aí, paliativos, explosivos, a doação também pode ser feita ou não? Como é que entra, gente? Em questão de pacientes paliativos, né? A doação também pode ser feita ou não, Anderson? A doação de pacientes paliativos, ela pode ser feita a doação de córneas depois que o coração para. Né? Porque paciente paliativo não está em morte encefálica. É um paciente que mantém drive respiratório, né? Ele mantém algum fluxo cerebral, então ele não pode ser um doador de órgãos. Porque o paliativo a gente já... Exato. Né? O paciente ele não está morto, o paciente está vivo. Né? Então ele pode ser doador de córneas depois que o coração parar. Pode ser. Sim, sim. Tá, que legal. Aqui, ó, deixa eu ver aqui. Pessoal, manda um nome, tá? Pra gente saber, falar aqui de onde vocês são, quem tá fazendo a pergunta, né? Ó, ela tá perguntando aqui, ó. Kessiane. 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 Acho que falei certo agora. Ó, um paciente que é doador de órgãos e faleceu e todos os seus órgãos estão bons para doação, sem ter um familiar presente e nos documentos mostrando que que é doador. É feito a coleta sem a família presente e pacientes, ela faz 2 em 1, né? Com deficiência física, podem ser doadores? Eu acho que não sei. Uma excelente pergunta, né? Excelente pergunta da Kessiane, né? Por lei, Kessiane, mesmo que o paciente for viável, eu vou dar um exemplo também de um caso que rotineiramente acontece, se não tiver familiares para autorizar, não é captado. Por mais que seja um paciente jovem, esteja viável para doação, se não tem o responsável legal. Suponhamos que só tem os tios. E a lei não permite autorização pelos tios. Infelizmente, nós não podemos aceitar essa doação. Nossa. Né? E somente não tem mediante. Não. Acabou de falar que não pode. Não. Gente. É somente sob autorização dos responsáveis legais. Um exemplo que eu gostaria de dar é que vira e mexe acontece, Cris, aqui no hospital, paciente desconhecido. E é verdade, tem bastante. Bastante, né? E paciente aí? Desconhecido. Então, Como que faz? é uma correria a mais, né? Deus, porque paciente desconhecido, ele pode e tem o direito de receber o diagnóstico, mas se ele permanecer desconhecido, não pode ser doador. Ai, meu Deus. Então, o que nós fazemos para tentar localizar a família? Nós, junto com o assistente social do hospital, eles fazem um ofício, encaminha até o IML para o Instituto de Identificação, nós entramos em contato com eles, né? Comunicamos que a OPA está acompanhando o caso, a iminência de morte, né? Eles vêm até o hospital, coletam as digitais, identificam o paciente e aí começa a procura da OPA da família. Gente do céu, tem que ser... Olha... Exato, né? Porque não adianta o paciente estar identificado. Né? Cumprimos metade do papel, que é identificar o paciente.
Agora precisamos encontrar a família. A família para poder nem doação, Cris. Nós procuramos a família para informar do acontecido. Sim. Porque nós não visamos, no primeiro momento, doação de órgãos. Nós visamos acolher muito bem essa família, dar todas as informações necessárias, né, para que ela esteja ciente do acontecido. Se caso ele realmente evoluir, isso daí é conversado num outro momento. Então, nunca é abordado de primeira a questão da doação? Não. Na verdade, a gente visa primeiro o acolhimento, a humanização. Com certeza, né? Isso é importante. É isso que é importante. A segunda pergunta dela é... Aí ela falou assim, e os pacientes com deficiência física, eles podem ser doadores? Existem alguns critérios, né? Para a morte encefálica, depende da deficiência física. Existem algumas deficiências físicas que estão relacionadas ao sistema imunológico da pessoa, que às vezes não funciona o rim direito, não funciona, os órgãos não funcionam direito, né? Então, infelizmente, nesses casos, vai passar por uma avaliação médica. Geralmente a médica da OPO que avalia, né? Deficiência visual, por exemplo. Um deficiente visual veio a óbito, né? Isso também vai passar por uma avaliação da equipe do banco de olhos para ver se as córneas estão aptas. Geralmente, o problema de visão é na retina, né? Agora eu já ia perguntar. Você falou, eu falei assim, mas deficiente visual. É na retina. Exato. Nossa. Mas existem casos de deficiência visual que a córnea ela fica opaca, né? Que além da retina, ela prejudica a córnea em si. Então, isso precisa de uma avaliação específica, criteriosa da equipe, né? Então, assim, não é via de regra, é deficiente, não doa. Não, é todo passado por uma avaliação clínica para ver se é possível a doação. Tá. Olha aqui mais uma pergunta. Aí, gente, pessoal, manda o nome. Por favor. Tá? O que vocês estão falando. É aqui, ó. Se a família não entrar em acordo com a doação de órgãos e o paciente não ter nada assinado, como fica? A questão que vocês estão falando, olha, muito. Bastante, né? Infelizmente, se não tem um consenso na família, né? Se mesmo que o paciente em vida manifestou o desejo e o familiar não for favorável, o familiar, quando eu falo, é o responsável legal, que é pais, filhos, avós, né? Esses são os responsáveis legais, né? Perante a lei. Se esses não forem favoráveis, infelizmente não é efetivada a doação. Né? Mesmo infelizmente. Responsável legal é aquele que tem, no caso, seria a guarda, no caso, filhos adotados. Sim. Ele tem todo o direito. Sim, todo documento tem direito. O cônjuge também, Cris, né? O cônjuge também é responsável legal. Vamos supor, o seu esposo, ele é responsável por você, né? E vice-versa. Nós não somos casados no papel. Nós vivemos juntos, isso é importante também salientar. Nós vivemos juntos há 30 anos. Quase que... bodas de ouro. Né? Não pode ser doador? Pode, não tem problema, né? Desde que faça por escrito, que eram casados há 30 anos, né? Ou às vezes tem algum comprovante, por exemplo, um comprovante de renda, ou um cartão de crédito, tem o nome dos dois. Alguma coisa palpável que prove, mesmo que não tenha certidão de casamento. Então, mas tem certidão de casamento, mas dos filhos, serviria a questão dos filhos? Sim, não muda nada, sem dúvida. Isso não muda, porque na identidade vai ter o nome do pai, o nome da mãe, então não tem problema. E no caso, se a esposa ou o esposo for a favor, mas os pais da mulher não é? Aí tem que entrar num consenso. Vai ter que ter... a gente chama... O dia a dia hoje, a gente tenta descobrir daquela pessoa por que não, né? O porquê não da doação. E tenta identificar qual era o desejo da pessoa em vida, né? E mostrar realmente o lado bom, o lado positivo, né? Que não vai estar fazendo nada de ruim, né? Mas infelizmente existem, né, alguns impeditivos, como por exemplo, religião, né, que a gente respeita muito. Isso é um quesito que existe muito respeito da equipe nossa com a família, né? Outro quesito também é o medo, né? A família vai no CTI e vê o coração batendo e a notícia que está morto. É complicado. Então, é a incompreensão do diagnóstico. Às vezes falta uma conversa, explicar. Esclarecer, né? Esclarecer. É verdade. Né?
Não, e não é fácil. Não. Você vê que é uma coisa que só a gente conversar já fica assim, você já começa A imaginar, vir um monte né? de situações, de coisa na cabeça. E você fala, como que nós somos despreparados para a questão da morte, Cris, né? De ser algo tão... É um fato. É certo, né? Eu falo, se a gente tem certeza de alguma coisa na vida, é da morte. É a morte. Entendeu? Exato. E nós não temos preparo. Exatamente. Para lidar com a situação com naturalidade, Não, como que sendo algo que é o que a gente mais tem certeza. Sim. E a gente não tem essa sabedoria, esse conhecimento. Lidar com isso, Sim, né? exato. Falar mais sobre isso. Às vezes chega a pessoa que começa a conversar sobre morte e fala assim, ixi, coitado, é depressivo. Esse aí pré-julgamento, não né? quero ficar muito perto, que seja também. É verdade. Infelizmente, isso é real. Gente, né? Isso é real. E é muito pelo contrário, né? Tudo que a gente já comentou, já conversou até agora. Nós temos que conversar, temos que comunicar. Temos que abordar isso. Temos que abordar isso, né? E tanto é como nós também da saúde, né? Eu falo na enfermagem, a equipe médica também, porque a equipe médica também, né? Não é... Nós também não somos preparados para perder. Sim, exato. E nem estudamos isso na faculdade, né, Cris? Ninguém prepara, né? Nós não estudamos isso, como lidar com uma família, como lidar com a morte, como... Isso vai ser no dia a dia, estudo, entendimento, compreensão. A questão da religião também ajuda muito. Sim, né? Eu sem falo dúvida. Que a pessoa que tem uma fé, ela tem uma estrutura diferenciada. Ela sabe disso. Sim. Né? E também a questão de pensar que há algo após isso aqui também ajuda muito. Né? É verdade. Vamos começar a falar de, de religião. Mas muitos dos líderes religiosos hoje, Cris, eles são a favor da doação. Sim. É incrível isso. Porque quando a gente conversa, a gente vê que as pessoas não doa por conta da religião. E não. É incrível que é o contrário. Quando a gente fala com as famílias, procura o seu líder religioso, ele falou, não, por ele, fica a nossa decisão. Nossa. Então a religião, em vez de atrapalhar, hoje em dia ela tem ajudado. Eita, pessoal, estamos chegando aqui no final aqui da nossa palestra. Tá muito bom. Tá gostoso, demais, né? Gente do céu, aqui, ó. A Roseli está perguntando aqui de novo, no caso receptor rejeitado, o órgão recebido, ainda no centro cirúrgico, o que é feito com o órgão que seria doado, né? Ah, sim. Nós informamos imediatamente a central de transplante do estado, né? E essa central informa a central nacional, onde vai ver se aquele órgão que foi rejeitado, ele pode ser reofertado, ou seja, distribuído para outro paciente. Eita! Ó, Roseli, obrigada pela participação. Rodrigo, eu vou ter que encerrar. Gente, pessoal, muito obrigada pela participação de todos vocês. Rodrigo, deixa o espaço para você estar fazendo seus agradecimentos. Já agradeço aqui a sua participação maravilhosa, Cris. Amei, eu creio que todos que estão aí participando com a gente amou, né? Parabéns pelo trabalho de vocês, Obrigado. Sucesso no que vocês precisarem. Lógico, Santa Casa, todos nós somos, mas o espaço está aqui aberto para vocês, o que depender da gente para estar ajudando também, tá? Obrigado, parabéns mesmo pelo trabalho de vocês. Muito obrigado. Espaço para você fazer suas considerações, né? Legal. Agradecer também, tá? Sim. Obrigada, viu? Bom, primeiramente gostaria de agradecer a vocês que tiveram esse intuito, né, de abordar esse assunto. Gostaria de agradecer também as famílias que autorizam a doação de órgãos, porque sem eles nós não poderíamos ajudar outras pessoas. Com certeza. Então, em meu nome, em nome da equipe da OPO, em nome da equipe da CIDOTS do Estado, em nome do Hospital Santa Casa, nós somos imensamente gratos a todas as famílias, né? Porque sem eles nada seria possível. Com né? certeza, gente. Obrigada, viu? Pessoal, querem conhecer um pouquinho mais nossa escola de saúde? Venha, entre no nosso site, acesse, deixe sua opinião, qual é a palestra que você gostaria de estar presenciando aqui, que a gente vá buscar para vocês poderem ter um pouco mais de conhecimento, para a gente estar levando para vocês. Acesse nosso site, conheça os nossos cursos, conheça a Escola de Saúde da Santa Casa, venha ser um profissional diferenciado no mercado de trabalho. Obrigada pela presença de todos e até a nossa próxima palestra. Obrigada, Rodrigo. Até mais. Obrigado, Cris. Obrigada. Que bom.
Olá pessoal, meu nome é Érica, eu sou nutricionista do Banco de Leite da Santa Casa, né? Estou aqui para convidar vocês para uma palestra no dia 10 de julho, às 15 horas, sobre o Banco de Leite do maior hospital do estado, quais são as funções, as atribuições do RT, como captar doadoras e promover a amamentação. Você, profissional da saúde, meus colegas nutricionistas, convido a todos para participar dessa palestra. Temos um encontro marcado no dia 10. Não esqueça de acessar o link logo abaixo e faça sua inscrição. Muito obrigada!